Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula de língua portuguesa, tá? Na página 38, peguem a apostila de vocês, tá? Devem acompanhar o vídeo com a apostila aberta, acompanhando a leitura, tá? O raciocínio, isso mesmo. Peguem a apostila de vocês lá na página 38 e vamos lá. Recursos sonoros na poesia. Agora que já visitamos o mangue, mesmo sem ter ido até lá, podemos também conhecer uma maneira de se expressar muito comum no Nordeste do Brasil. O cordel, isso mesmo. O cordel é o quê? É uma forma de poesia rimada, tá? E metrificada, impressa e oral. Isso mesmo. Os cordelistas, que são as pessoas que elaboram, que constroem os cordéis, o que eles fazem? Eles, além de escrever as poesias, né, com rimas e tal, eles também, o que eles fazem? Eles utilizam a técnica da xilogravura. A xilogravura, vocês vão aprender melhor sobre isso na aula de artes. Mas basicamente, o que é a xilogravura? Geralmente eles utilizam cores escuras, tá? E na parte vazada fica o branco para ter esse contraste claro e escuro, certo? Na xilogravura, qual é a técnica dela? Ela é utilizada, eles fazem ela numa madeira, tá? Pega uma madeira lapidada, né? Ali ela tem partes mais altas, partes mais baixas, formando, esculpindo, né, o desenho da arte em si que eles querem copiar ali naquela tela ou no papel em si. E daí do desenho na madeira, eles pintam a parte que é em alto relevo, a parte mais alta do desenho, e pressionam aquela madeira num papel ou numa tela. Essa é a técnica da xilogravura, tá? E essa técnica também é muito utilizada no cordel, tá? Na literatura de cordel, no desenho ilustrado, nos cordéis, tá bom? É isso. Essa técnica é muito utilizada nos cordéis e o Nordeste em si, o cordel em si, ele foi criado, originado do interior nordestino, então na região Nordeste, onde se tinha cordéis, onde se tinha literatura de cordéis, onde vendiam panfletos, né? O papel avulso, que é o panfleto do cordel. Onde? Nas feiras típicas do Nordeste, tá? Nas feiras típicas do Nordeste. Nessa feira típica, nessa feira se vendia não livros, por exemplo, se vendia os cordéis, se vendia comida, se vendia fruta, legumes, artesanatos, então de tudo tinha nessa feira. Hoje em si não se vende mais nessas feiras típicas do Nordeste. Os cordéis em si são vendidos em feiras, sim, mas não nessas feiras típicas comuns, como eram. Sim, em feiras de livro, em feiras literárias, né, ou no aeroporto, em feiras diferentes das que vendiam anteriormente, tá? O cordel em si, ele nasceu no Nordeste, ele é originário do Nordeste, tá? A maioria dos cordelistas são de lá e eles vendem, além de vender isso, os cordelistas ou os próprios vendedores, pode ser um, pode ser outro, na maneira como eles vendem isso, falando, tentando conquistar esse ouvinte, tá? Falando, lendo, falando às vezes sem mesmo ler, e aí tentando encantar esse ouvinte, ele acaba vendendo pela sua habilidade em falar tão rápido, em falar rimado, em decorar, em saber aquilo de cabeça, né? Saber aquilo de cabeça é uma expressão de que a pessoa sabe sem mesmo ler, já sabe todo o cordel, toda a poesia, tá? Então era especificamente isso. O cordel foi conhecido em 2018 como patrimônio cultural, tá? Não que ele nasceu em 2018. Ele foi conhecido em 2018 como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Agora vamos ler um trecho de um cordel. Lá na página 38, vocês têm assim, ó. Lenda do vaqueiro misterioso, tá? A pessoa que aprecia luta acirrada, contenda ou mistério que a mente humana jamais desvenda, outra irresistivelmente
atraída pela lenda, tá? Eu só vou ler a primeira estrofe. No cordel, outra característica importante, no cordel nós não falamos linhas, nós falamos versos, e cada estrofes, nós falamos estrofes, não falamos parágrafos como texto. Essa é a diferença, tá? São características da poesia ou características do poema. Então, nas linhas nós falamos versos e falamos estrofes e não parágrafos como no texto, tá bom? Essa é uma característica bem comum deles, tá? Da poesia, do cordel em si. Depois vocês podem ler esse cordel, esse trecho do cordel, tá bom? Só li o primeiro para vocês terem uma ideia de como deve se ler, tá? Com entonação, tentando rimar. E aí vamos seguir. Embaixo tem um para explorar, assim. A banda de cordel do Fogo Encantado mistura os ritmos próprios do Nordeste com a literatura de cordel. Também é um ótimo exemplo de variação linguística da região. Isso mesmo, é um ótimo exemplo de variação linguística da região. E se você quiser explorar um pouco mais sobre isso, é só acessar aqui pelo o QR Code e explorar um pouco mais sobre o assunto. Na outra página, vocês têm assim. A região Nordeste, onde existem mangue e cordel, é uma das 5 regiões em que se divide o Brasil. Vamos lá. Na região Nordeste, onde existem vários mangues e cordel. Onde é a região Nordeste? Ó, a parte verde é o norte, laranja é o Nordeste. Aqui nós temos em amarelo a região Centro-Oeste, que é a nossa região. Depois nós temos em vermelho a região Sudeste e em roxinho a região Sul. Isso mesmo. Quando a gente observa melhor o mapa, a gente vê que nosso Brasil, o nosso país, ele é tão diferente. Olha só como as regiões são diferentes. Olha o tamanho da região Norte com 7 estados e olha o tamanho da região Sul com 3 estados apenas, né? Olha o tamanho do Espírito Santo, um estado aqui da região a região Sudeste, e olha o tamanho do estado da Bahia, lá no Nordeste, tá? Observar isso com clareza, tá? Depois, na sequência, vai falar sobre exatamente o que eu falei, para vocês observarem melhor o mapa, né? A diferença dos estados do nosso país, como é grande uma região, como a outra é menor, né? Observar melhor isso. Em algumas regiões, há mais estados do que outras, é o que nós observamos, né? Na região sul, por exemplo, estão localizados 3 estados, enquanto na região norte nós temos 7 estados. Observe também que alguns estados são bem maiores que outros, que foi o caso do Espírito Santo e da Bahia, que foi a comparação que nós fizemos. E na região representada pela cor laranja, que é a região Nordeste, que muitas pessoas costumam recitar algumas histórias em versos. Olha só que legal. A chamada literatura de cordel, quando se recita a poesia em versos, tá? Recita algumas histórias da região. O conjunto dessas histórias forma a chamada literatura de cordel. O texto lido no início dessas atividades é um ótimo exemplo de cordel, que foi o que eu li somente uma estrofe, e vocês vão ler depois todo o trecho, tá? Todo o cordel. Note que ele tem divisão diferente, típica de poema. Cada linha do texto é um verso, certo? Lembra que eu falei a característica do poema? Cada linha do texto, em um texto se chama linha. No poema, no cordel, se chama verso. E cada estrofe, que no poema é estrofe, ou no cordel também é estrofe, no texto se chama parágrafo. No trecho do texto que você leu, é a apresentação de uma história maior, a qual é contada em versos e estrofes. A voz que fala no cordel conta um pouco da contação de lendas do sertão, de histórias do sertão,
Sertão é uma parte grande do Nordeste e ocupa quase toda a região, um pouco mais distante do mar, onde existem manguezais, por exemplo, certo? Aqui tem uma imagem, uma ilustração do sertão nordestino. Aridez e poesia, ó. Bem seco, olha a vegetação. Depois vem as atividades. Vamos para as atividades, vamos lá. Retire do poema 4 exemplos de rimas, dizendo em que estrofe aparece cada um desses pares de palavras. Então, vocês no exercício 1 vão tirar, por exemplo, na primeira estrofe, vocês vão dizer quais são as rimas, qual é a palavra que rima com a outra e em que estrofe está, na primeira estrofe, ou na segunda, na terceira. Um exemplo, contenda e desvenda. A palavra contenda rima com desvenda, prof. E está na primeira estrofe. Então, é isso que você tem que escrever aí. Isso e assim por diante. Você vai observando em cada estrofe quais são as palavras que rimam e diz também, é para identificar em que estrofe estão essas palavras. 2. Cite pelo menos 2 palavras que rimam com as palavras a seguir. Todos retirados do poema. Humana rima com plana, com cana, com semana e com urbana. Tudo isso são retiradas do poema. Isso mesmo. Mistério. O que mistério rima? Sério, minério, hemisfério, império, né? Várias palavras. Isso vocês podem fazer sozinhos. Já fiz a A e a B, ó. 3. Além das rimas, existem outras maneiras de brincar com os sons em um poema ou em um texto? Levando isso em consideração, responda aos itens. Quais palavras se repetem no início de 2 estrofes do poema? Quais? Nas 2 primeiras estrofes, há 2 palavras que se repetem, que são a pessoas. A do verbo haver, com H. A pessoas. Então, essa seria a resposta do exercício 3, tá? Da número 3, letra A. Depois tem a letra B. Quais sons se repetem no primeiro verso do poema? Letra C. Quais sons se repetem de diferentes verbetes diferentes? São letras diferentes, tá? Diferentes significados. Trata-se dos sons, por exemplo, na letra C. Trata-se dos sons D e T e em, lá no trecho do cordel. Número 4. Para você, as rimas são obrigatórias em um poema? Por quê? Você acha que é obrigatório? Você vai responder. Na verdade, não são obrigatórios mais, tá? Não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Especialmente, isso foi se definindo após o modernismo, em 1922. Definiu-se que não era obrigatório. Existem muitas outras maneiras de se expressar sem rimar. Então, sem perder a riqueza das palavras no poema, tá bom? Então, precisa rimar? Não precisa. Eu sempre falo assim, quando o aluno pede, prof, para fazer esse poema precisa rimar? Eu digo, não precisa, tá? Mas é necessário que se rime. Por quê? Não é obrigatório. Quando a gente lê um poema que tem rimas, nós temos mais interesse em ler. As palavras têm mais sentido. A entonação das palavras nos prende por mais tempo e nos faz crer que um poema sem rima é sem graça, tá? Mas não é obrigatório você rimar, tá bom? Então você pode fazer um poema com rima ou sem rima, que tudo bem, tá bom? Quando se estuda a rima dos poemas, se estuda também a aliteração, que seria a repetição. A aliteração num poema seria a repetição de consoantes, de encontro consonantais, de encontro de consoantes, chama-se aliteração. E a sonância é encontro vocálico, encontro de vogais, certo? Isso seria
a sonoridade dos poemas. É o estudo da sonoridade dos poemas, tá? Depois, número 5. A palavra estimado, que aparece na quarta estrofe, tem seu sentido explicado no próprio poema. Que sentido é esse? A palavra estimado quer dizer querido, tá? Quer dizer querido. Então, ser por todos estimado. Então, seria... que sentido é esse? Ser por todos estimado seria ser por todos querido. Então, seria a letra E, aí na número 5. Depois, diversão à vista. As xilogravuras, que costumam ilustrar os poemas de cordel, são imagens geralmente em preto e branco, tá? Geralmente, não quer dizer que todas são em preto e branco. Com traços simples, como as que são mostradas aqui, na página 42. Depois, agora é sua vez de ilustrar, olha que legal, o poema que acabou de ler com uma imagem inspirada nas xilogravuras. Escolha 2 cores e releia o poema para se inspirar. Você vai escolher 2 cores e vai ilustrar aqui. Primeiro você vai ler novamente o poema para se inspirar, para interpretar, né, melhor as palavras que nele contém. E aqui você vai fazer uma ilustração. Uma ilustração utilizando a técnica de xilogravuras, tá bom? Bem parecidas com essas aqui. Você vai criar a sua própria aqui nessa página, página 43. Na sequência, tem um saiba mais sobre o exercício 6, tá? Para você entender melhor como seria a técnica de xilogravuras, que é essa que eu acabei de falar. Você pode ler, tá? E depois ilustrar, fazer a sua ilustração. Número 7, veja as estrofes numeradas. Na número 7, você vê aqui, ó, as estrofes numeradas. Na sequência, você vai numerar as imagens que correspondem a essas estrofes aqui, tá? De acordo com o que fala na estrofe, tem um número e você vai numerar as imagens. Na 8, escreva uma palavra, expressão de cada estrofe que justifique a relação que você fez no exercício anterior. Então, você vai escrever uma palavrinha para cada imagem, que representa essa imagem. Por exemplo, a primeira pode ser bisavós, que é uma vovó contando história para os netos. Depois a outra, a do meio, contador de lendas. E o terceiro pode ser luta, né? Que é a imagem de uma luta. As demais, todas vocês conseguem realizar sozinhos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar de todas elas vocês conseguem realizar. Só vou falar mais um pouquinho da número 9, que é aqui, ó, no verso. Quem conta as lendas, as tira. Quando eu falo esse as, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Esse as está se referindo a quem? A quem, a conta, a lendas, a tira ou a sertão? A lendas, é claro. As tira. Quem conta as lendas, as tira. As tira. As lendas. Está falando de lendas, um termo citado anteriormente, né? É um caso de anáfora, tá? É um elemento anafórico. Então, circula aí a letra C. Depois, nós temos exercício proposto. Todos eles vocês conseguem fazer. São bem simples, tá? Esse eu não vou explicar os exercícios, porque vocês conseguem fazer sozinhos. Um é para procurar no dicionário. O 11, segundo o texto, qual dessas ações acontece primeiro, qual que acontece primeiro, qual que não acontece, né? Você não vai escrever, você só vai escrever o que acontece. Aqui, 12. Veja na estrofe a seguir, faltam algumas palavras. Complete as lacunas, tá? De acordo com o poema que você leu. E a 13 é uma resposta pessoal, tá bom? Você pode escrever aí qual que você acha melhor. Pessoal, tô morrendo de saudade. Logo mais nós teremos nossa aulinha ao vivo. E aí eu faço as correções para que vocês compreendam ainda mais o conteúdo, tá? Cordel, poesias, qual que é esse riquíssimo leque de informações, tá bom? Qual é a verdadeira característica, reforçar tudo isso e corrigir as atividades. Se ainda tiver alguma dúvida, sanar essas dúvidas nas atividades, tá bom? Então vocês vão fazer até a página 47, ok? Logo mais entramos ao vivo para que vocês consigam corrigir e tirar as dúvidas. Super beijo, tchau, tchau!